A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui neste canal para gravar mais um vídeo. O nosso assunto aqui é um assunto genuínos. Fazemos análises bíblico coeso com a Escritura Sagrada. Ao passar no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, compartilhar nossos vídeos, fazer seu comentário. Recebi uma notificação aqui comunicado da plataforma digital do YouTube que 70% dos internautas que ouvem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, ao passar no nosso canal, assistir o nosso vídeo, faça a sua inscrição, que você, ao inscrever, você receberá de primeira mão os nossos vídeos, e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, assistindo e também analisando se está coerente com os textos bíblicos e com a Escritura Sagrada. No último vídeo que nós fizemos, a respeito do meu filho que recebeu um ataque, por defender as Escrituras Sagradas como infalível Palavra de Deus, teve mais de 500 visualizações. Que Deus abençoe a todos que compartilharam o nosso vídeo, assistiram, fizeram seus análises. No vídeo de hoje, o assunto que vamos trazer é o que significa nascer de novo. Pedidos de nossos irmãos internautas que dentro da congregação este tema é um tema muito desconhecido e que os pregadores não pregam no culto. Inclusive eu tenho mais de 42 anos que sirvo a Deus, 41 anos, 40 anos dentro da congregação e 2 anos na igreja Assembleias de Deus. Irmãos, é lamentável. Te congrega bastante nos cultos, mas 90% das pregações não se pregam mais o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. No tempo quando fui chamado no princípio de fé, no tempo do irmão Vitório Angari, João Oliotti, Luiz Sanches, Elias de Camilles, até que se ouvia pregar sobre Cristo, pregar sobre o Evangelho. Mas ultimamente os pregadores se preocupam só em profetizar, só em pregar promessas nos cultos. São palavras cheias de muita emoção, sentimentalismo. São pregações que trazem uma alegria momentânea, que não traz, irmão, um crescimento espiritual na fé apostólica. E a linha de pensamento que defendo
é uma pregação bíblica. O pregador lê as Escrituras e tira dali, de dentro da Escritura, a revelação para a igreja. É lamentável os dias em que estamos vivendo. O nosso assunto de hoje, do vídeo, é o que significa nascer de novo. Nascer de novo, o novo nascimento, é um ato exclusivamente de Deus na vida do homem transformado. Sua inclinação ao mal é uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto. Existe diferença entre regeneração e novo nascimento? A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração como a expressão novo nascimento, como sinônimo para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida do redimido. A palavra regeneração traduz o termo grego paligenésia. No Novo Testamento, esse termo é aplicado duas vezes. A primeira está no Evangelho de Mateus e refere-se à restauração. Mateus 19 e 28. Enquanto que a segunda está na epístola de Paulo a Tito, onde o apóstolo utilizou, no contexto da salvação do homem, Tito 3, verso 5. O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer do alto. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Isto é, ser nascido de Deus. João 1, verso 13. Ser gerado de Deus. 1 Pedro 1, verso 3. Ser vivificado por Ele. Efésios 2, 1 e 5. Ser de novo gerado da semente incorruptível por sua palavra. 1 Pedro 1 e 23. O significado do novo nascimento é tão profundo e seu efeito é tão radical que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segundo, como o homem pode nascer de novo? Quem opera a regeneração? Jesus não utilizou a figura do novo nascimento sem motivo. Ao contrário, ao utilizá-la, ele também estava apelando para a verdade de que ninguém é capaz de fazer qualquer relação ao próprio nascimento. Por isso, o homem jamais poderá, por sua própria ação e obra, nascer de novo. Isto é, se auto-regenerar. Devemos lembrar aqui que Nicodemos era um fariseu zeloso e com toda a sua religiosidade ele estava familiarizado
com a ideia de que a salvação era obtida pelo esforço humano, pelas boas obras, na observância da lei de Moisés. No entanto, o ensino de Jesus confronta esse conceito equivocado, mostrando que a salvação é um dom de Deus. Para deixar isto ainda mais claro, Jesus ilustra a incapacidade humana no novo nascimento, fazendo referência ao vento que sopra onde quer, e mesmo que possamos ouvi-lo, não podemos controlá-lo. Dessa mesma forma, conclui Jesus, todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Ao dizer isto, Jesus estava simplesmente ensinando que da mesma forma que ninguém pode controlar onde o vento sopra na terra, assim também o Espírito é completamente soberano na regeneração, e sua ação incompreensível. Incompreensível e misterioso. É completamente livre e independente. Porque Deus opera do homem. Porque Deus opera do homem o novo nascimento. Aqui é importante entender que Deus não tem qualquer obrigação de regenerar o homem, que está morto em seus delitos e pecado. Por sua própria natureza pecaminosa, o homem é merecedor da ira de Deus, recebendo sobre si o justo castigo por seus pecados. No entanto, a Bíblia diz que Deus, pelo seu beneplácito, de sua vontade, separou e vivificou para si um povo, o qual foi feito filho de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1:5. Porque é preciso nascer de novo. Qual a importância da regeneração? Após a queda do homem e a consequente origem do pecado na humanidade, o homem foi separado de Deus, tornando-se morto espiritualmente. Daí vem a importância fundamental da regeneração, pois no novo nascimento o homem é ressuscitado espiritualmente e torna-se morto para o pecado e passa a viver para Deus. Jesus é bastante claro ao dizer que se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Isso porque, sem o novo nascimento, o homem nem mesmo pode crer no Filho de Deus e ser justificado mediante sua obra redentora. Quais os efeitos do novo nascimento? Primeiro, ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecado, e por natureza, filho da ira, tendo sido vivificado, ele passa a crer que Jesus é o seu Salvador, se arrepende de seus pecados e é declarado justo por Deus, pelos méritos de Cristo, e é adotado na família de Deus. Isso significa basicamente que ele sai da sepultura para se assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Segundo, ao nascer de novo, o homem
é capacitado a se submeter à vontade de Deus e viver uma vida que o agrade. Ele passa a aceitar e a compreender a mensagem do Evangelho, pois tem agora a mente de Cristo e consegue discernir o que antes era loucura para ele. 1 Coríntios, capítulo 2, 14, 16. Assim ele não está mais entre aqueles que amam mais as trevas do que a luz. João 3, 18 e 20. Terceiro, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. Significa que ele não é mais escravo do pecado, mas escravo de Deus. Resultado disso é que, ao invés de ele receber o merecido salário do pecado, que é a morte, ele recebe o imerecido presente da vida eterna. Romanos 6, 17 e 23. Quarto, ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro em Cristo Jesus, de uma herança incorruptível guardada no céu. 1 Pedro 1, 3 e 4. O regenerado possui o Espírito Santo como selo, o penhor da garantia da glorificação que ocorrerá no dia vindouro, onde estará por toda a eternidade junto de Deus. Quinto, ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo foi feito ovelha do bom pastor. Repousa no conforto das palavras do Mestre. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, verso 28. Isso implica jamais incomodismo. Ao contrário, reflete o mais elevada devoção através da santificação. Um processo que dura toda a sua vida. Dessa forma, ao invés das obras da carne, ele demonstra em sua vida a evidência do fruto do Espírito. Ele agora é cidadão do céu e tem uma vida condizente com a sua nova natureza a que ele recebeu, que é a regeneração, descrita na Bíblia como sendo misericordioso, manso, paciente, pobre de espírito, limpo de coração e tem a fome de justiça. Logo, somente com novo nascimento, somente sendo regenerado, o homem, que por natureza é filho da ira, pode ser transformado em cidadão do céu e feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós éramos filhos da ira, era o réu diante de um juiz. Quando fomos salvos e regenerados, é um filho diante de um pai. Então são essas as características de uma pessoa que nasceu de novo. Esse nascimento, ele vem unicamente
de Deus, ele não vem através de um dogma religioso. O novo nascimento, ele acontece entre Deus e a pessoa. Não é através do batismo que a pessoa nasce de novo. O batismo é uma figura do novo nascimento que já aconteceu quando a pessoa creu em Cristo. Depois vou fazer um vídeo especificamente que na Congregação Cristã no Brasil eles instituíram o batismo como obra da salvação. Como obra de salvação. Só 2 igrejas na Terra que defendem o batismo como obra de salvação. Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Católica. Esta salvação por batismo vem do seio, do berço da Igreja Católica. Os apóstolos nunca defenderam a salvação pelo batismo. O batismo não é a causa da salvação, mas a evidência da salvação. Isso nós encontramos lá em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Todo aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado. Então, vejam bem que a salvação está no crer e a não salvação está em rejeitar a fé. E o batismo está ali no meio. Para quê? Como uma obra simbólica para simbolizar, enfatizar a obra da salvação que já aconteceu e um testemunho público perante a igreja para demonstrar que aquela pessoa creu e aí vai ser recebido na cristandade como um irmão em Cristo, como um filho de Deus. Só que no contexto físico, no contexto espiritual, ele já está em Cristo desde o momento que ele creu. Então, creio que ficou bem explicado. Depois vamos falar especificamente sobre o batismo, se o batismo salva ou não. E vamos mostrar as bases bíblicas. E os apóstolos nunca pregaram salvação pelo batismo. Fica com Deus, paz de Deus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja nos vossos corações.